O programa Arte de Empreender fala para a CRON, Centro Regional de Oncologia, Centro de Oncologia em Lajeado, acolhendo pacientes e familiares com o máximo de profissionalismo, carinho e cuidado, no São Cristóvão em Lajeado. Univates, que tal começar a graduação EAD por apenas R$ 181,00 no primeiro trimestre? Inscrições abertas para a graduação EAD Univates. Mariperim. A Mariperim entende que o nosso lar deve ser um lugar planejado e para ser feliz. Siga @finger.mariperim nas redes sociais e veja soluções inteligentes para realizar o seu sonho. HS Contabilidade, há 30 anos contabilizando sucessos. Ligue 37 10 18 66. CDL Lajeado, inteligência a serviço do seu negócio. Agende a visita de um consultor pelo telefone 37 10 12 99. Sicredi. A distribuição de resultados do Sicredi Integração RSMG já está disponível. Consulte pelo aplicativo ou na agência. Construtora Diamond é referência de tradição e qualidade em empreendimentos de alto padrão. Construtora Diamond, cuidado e qualidade nos mínimos detalhes. E também conosco Sesc Cindy Lojas. Confira os benefícios de ser associado ao Cindy Lojas Vale do Taquari. Aproveite e associe-se agora mesmo pelo telefone 3710 2080. Desejando um bom dia ao Cristiano Dickel, que é o nosso entrevistado, na verdade, para esse bate-papo de hoje de manhã aqui na Independente. Uma alegria, Cristiano, te receber aqui e já de antemão te agradecer aí pelo aceite do nosso convite. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha trajetória e também das coisas que a gente tem desenvolvido no Hospital Bruno Bor. Muito legal. O Cristiano estava no meu radar aí há algum tempo. Por gente que não sabe, nós moramos muito próximo e eu já vinha dizendo para o Cristiano há algum tempo que eu gostaria desse momento para a gente bater esse papo. Então, para mim é um objetivo muito legal aqui poder estar trazendo um pouco da história empreendedora dele, que é um dos principais líderes aqui da nossa região, um gestor. Ele está à frente da diretoria do Hospital Bruno Bor, como executivo do Hospital Bruno Bor, um dos principais hospitais aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Nesse primeiro bloco, Cristiano, a gente fala um pouquinho sobre histórico familiar. A gente sempre procura fazer uma relação do empreendedor, do gestor, do líder, com as suas raízes, com o seu histórico, com a sua essência, com a sua família. E eu trago um pouco isso porque eu acredito que por trás de um grande líder, de um empreendedor, existe sempre uma história bacana lá do berço, lá das suas origens, e muita gente não conhece isso. Conhece o Cristiano lá como uma liderança, como um profissional de ponta, mas é importante para a gente levar através dos microfones da Independente. Nós que falamos nesse horário aqui para 76% da audiência do rádio, nesse momento entre 9 e 10 horas da manhã, quase 7 mil ouvintes por minuto, ou seja, nós temos um grande número de ouvintes nos acompanhando. Então, para nós sempre é um desafio e uma grande oportunidade de trazer histórias como a tua. Tu és natural da onde, Cristiano? Bem, eu sou natural de Teutônia, né? Filho de Celso Dickel e Dulce von Milan Dickel. Tenho um irmão, Douglas Dickel, né? Sou casado com a Sabrina Matias, tenho 2 filhos, o Arthur, de 15 anos, e o Davi, que vai fazer 4 anos daqui uns próximos dias, né? Comecei a trabalhar com 13 anos de idade, no clube, no Canabarense, em Teutônia, né? Comecei trabalhando na tesouraria do clube, na parte da manhã, e na parte da tarde ajudava a treinar a escolinha de futebol que o Canabarense tinha lá, com várias crianças e assim por diante. Eu trabalhei por 4, 5 meses, aí logo fui convidado já para trabalhar num escritório de contabilidade, onde tive muita oportunidade de crescer e de aprender das mais diversas áreas da contabilidade, né? Fiquei lá por uns 7 anos. Nos últimos 2 anos desse escritório, a gente assumiu um escritório em Colinas também, então acabava indo trabalhar em Colinas 2, 3 vezes por semana. Depois disso fui trabalhar numa indústria de calçados. Ali tive provavelmente a minha maior escola, assim, como gestão. Em Teutônia? Em Teutônia, né, que era a Calçados Blip. Né, lá eu pude passar por todos os setores da empresa, então, desde a área de custos, financeira, produção, chegando no final até entender de comprar couro e assim por diante, né.
Veio muito forte da área da indústria, porque lá cada minuto representava muito num par de calçado. Então, a parte de cronoanálise, dos processos Lean, de Kanban, de gestão de custos, eram muito fortes, né? Depois disso, acabei vindo trabalhar aqui no Hospital Bruno Born, né? Que legal. Essa história depois nós vamos entrar, porque é uma história muito, muito bacana também. Nessa primeira parte, Cristiano, eu falo sobre a formação também, né? Qual é que é a tua formação? Eu fiz ciências contábeis aqui na Univates. Depois eu fui fazer uma pós em gestão empresarial na Unisc em Santa Cruz. Depois disso eu fui a São Paulo fazer uma formação avançada em negociação, né, pela escola Scott Work do Brasil. Era um sonho que eu tinha de poder estudar lá, né? Na época era um curso muito, muito caro. Não tinha como eu pagar aquele curso. E um certo dia eu acabei ganhando isso de doação de um empresário de São Paulo que tinha se inscrito e não pôde comparecer. E ele disse que era para fazer essa destinação a algum profissional que trabalhasse numa entidade social. Então, e aí o legal. pessoal de lá, como eu já vinha tentando fazer esse curso lá, eu acabei recebendo parte dessa inscrição. É uma formação que a gente ficava no máximo entre 15 pessoas numa sala. Todas as nossas falas, todos os nossos movimentos eram filmados e a gente depois passava para uma outra sala para avaliação da forma que a gente negociava. Qual foi o período? Foi um período de 4 dias de imersão. 4 dias. É. Que legal. Faz tempo isso? Fazem bastante tempo já. Faz uns 10 anos Uns isso. 10 anos. Isso. Legal. Cristiano, dentro dessa linha também da formação e da inspiração, né? Eu costumo trazer também um pouco desse assunto aqui, porque nós vamos falar bastante depois no ambiente em que tu atuas hoje, que é na área da saúde, né? Mas tu acabou vindo para a área da saúde por acaso? Tu tiveste alguma indicação? Como é que foi a tua chegada no hospital? Eu nunca imaginei me trabalhar na área da saúde, né? Um certo dia a empresa de calçados não vinha nada bem, assim, estava num processo de reestruturação, diminuição de número de funcionários. E na época o Claudinei Fracara era o vice-presidente aqui do hospital e ele fazia esse intercâmbio dos calçados com as exportadoras. E um dia ele chegou e disse: eu queria te fazer um convite para trabalhar. E eu achei que era para trabalhar com ele e com o Jorge Facione. Mas não, era para trabalhar no Hospital Bruno Born. E quando ele me convidou, eu disse: eu não vou conseguir trabalhar lá no hospital, porque eu tive um câncer em 2002 e eu fui tratado nesse hospital. E quando eu vim aqui para Lajeado, eu chegava perto do hospital, eu tinha muita ânsia de vômito, passava muito mal, porque quem passa por um tratamento oncológico sabe das dificuldades que é e assim por diante. Sim. E ele disse: não, tu precisa nos ajudar lá no hospital, a gente está com sérias dificuldades financeiras e a gente precisava muito que tu fosse trabalhar no hospital. E acabei vindo trabalhar aqui no Bruno Born, né? Entrei na área de custos. Logo o Dr. Bender, que tinha me operado na época do câncer, me deu o desafio para tocar todo o sistema de gestão hospitalar, que é o TASI, né? Que na época foi implantado. Então a gente acabou, em certos momentos, dormindo dentro do hospital para fazer essa implantação. Então tive a oportunidade de aprender também todos os processos do hospital, toda a parte mesmo operacional, iniciando na área de custos, depois indo para a área da controladoria, indo para a gerência financeira e depois, em 2014, indo para a direção do hospital. Para a direção, 2014. 2014, setembro de 2014. Setembro de 2014. Isso, né? Certo. E isso atuando sempre aqui em Lajeado. Sempre aqui em Lajeado, né? Muito legal. Bom, nós temos agora um pequeno intervalo para receber a participação da Tamara Bischoff. Hoje, casualmente, ela acabou gravando aqui a participação dela no Arte de Empreender. Ela traz um quadro bacana conosco chamado Postura Profissional. Nós vamos ouvi-la agora, em seguida a gente retorna. Postura Profissional. Postura Profissional. Bom dia, Bruneto, Cristiano, ouvintes. Há algum tempo eu ouvi uma anedota que dizia mais ou menos o seguinte: uma avó está com a netinha na praia. A menina corre para o mar e as ondas a levam. Imediatamente a avó
suplica a Deus que lhe devolva a neta. As ondas a trazem de volta. A avó suspira aliviada, mas completa dizendo: "Ah, poderia ter devolvido também o chapeuzinho." Pensei nisso para falar sobre essa característica nossa de querer ter tudo o tempo todo. Quando nós perdemos algo valioso, parece que o valor da coisa ou desse algo se multiplica. Mas basta recuperarmos e rapidamente a nossa capacidade de valorizar o mais importante também se esvai. Essa característica nos diferencia dos animais, que se saciam quando têm suas necessidades atendidas, enquanto nós, humanos, vivemos em busca dessa saciedade que nunca chega. No entanto, parece que hoje, isso que seria um movimento natural e saudável em busca de realizações, tem se tornado um ritual extremamente cansativo, que não satisfaz nem parcialmente. E no mundo do trabalho não é diferente. As exigências incessantes vêm de todos os lados, de dentro para fora e de fora para dentro. Aquela frase, trabalhe enquanto eles dormem, vira um mandamento e escraviza, fazendo muita gente sofrer. O perigo de não conseguir avaliar se precisamos realmente de tudo o que achamos que precisamos é que, na ânsia por recuperar o chapeuzinho da menina, nós acabamos avançando para dentro do mar, nadando feito loucos e, muitas vezes, nos afogando. Enquanto não descobrirmos aquilo que tem realmente a ver com o nosso desejo, seguiremos nessa busca apressada e caótica, correndo sem saber para onde. Um abraço e até semana que vem. Obrigado, Tamara. Eu vou fazer um link rapidamente agora aqui para trazer um assunto antes desse primeiro intervalo aqui. Nós estivemos nessa semana no Gramado Summit, em Gramado. Estivemos eu, o nosso repórter Nicolas Horn também lá, onde desenvolvemos um grande trabalho lá na relação não só com os empreendedores locais de inovação, mas também com o evento, um evento muito grande para mais de 10 mil pessoas. E o Nicolas traz um conteúdo onde ele gravou diretamente lá do Gramado Summit. Ele falou sobre empreendedorismo e investimentos com Carol Pfeiffer. Ela é presidente e diretora da área de investimentos da Atom e Shark, no programa Shark Tank Brasil. Muito bacana esse conteúdo muito rápido, vamos colocar aqui dentro do Arte de Empreender. Primeiro de tudo, é um prazer estar num evento como esse. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão absorvendo conteúdo, estão querendo aprender e o universo de startup está se profissionalizando. A gente passou por um movimento aí durante a pandemia, onde taxa de juros caiu pra caramba, os investidores estavam muito mais afim de risco, estavam com muito mais apetite ao risco. Isso fez com que o valuation também subisse de muitas startups. E agora a gente está num outro cenário, onde as startups elas têm que mostrar resultado, plano de negócios, mostrar o porquê que elas querem aquilo e, mais importante, buscar o famoso smart money, o sócio que possa agregar no teu negócio, que possa de fato fazer uma diferença no teu negócio. Bom, primeiro de tudo, empreender não é só montar CNPJ, você pode empreender onde você está. Então você pode aumentar o faturamento da empresa, melhorar os processos, diminuir custos, isso é empreender e obviamente as pessoas vão querer te pagar mais por isso. E uma dica importante é conhecimento. Conhecimento te liberta. Então estude para que você não seja refém da opinião de outras pessoas, do que elas estão fazendo, do que elas estão te propondo. E muito importante, busque a empreender em coisas que você acredita. Busque o seu porquê. Fica aí uma dica de livro, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, onde você vai encontrar aí o motivo de você acordar todos os dias e querer empreender, porque empreender não é nada fácil. Então a gente tem que encontrar uma clareza de uma transformação que a gente está trazendo para a sociedade. E mais importante, lembre que seu maior presente chama... Muito legal, Nicolas, trazendo um insight bacana aqui da Carol Pfeiffer, ela que participa do programa Shark Tank Brasil, um dos programas aí mais envolventes no segmento de empreendedorismo aqui do nosso país. E parabéns ao Nicolas aí que desenvolveu um trabalho de excelência lá no Gramado Summit,
Foram 3 dias de imersão e conhecimento num dos principais eventos de inovação do país, certamente para mais de 10 mil pessoas. E o trabalho que nós realizamos lá foi aproximar o Vale do Taquari, a realidade da inovação, que onde nós estivemos lá muito bem representados pelo Promove Lajeado, um espaço lindo, num stand muito bacana lá, dentro deste que é um dos principais eventos de inovação do Brasil, o Gramado Summit. Nós vamos para o intervalo comercial, rapidinho, nós já voltamos aqui para conversar com o Cristiano Dickel, ele que é o diretor executivo do Hospital Bruno Born, aqui de Lajeado. Estamos retornando com o programa Arte de Empreender, agora 9 horas e 24 minutos, a temperatura estável aqui na sede do Grupo Independente, onde falamos ao vivo aqui do estúdio Lauro Matias Miller, no Alto do Parque, aqui em Lajeado. 19 graus de temperatura. O programa Arte de Empreender tem o apoio comercial de Sesc Cindy Lojas Vale do Taquari, Cron Centro Regional de Oncologia, Univates, Mariperim Finger Móveis Planejados, HS Contabilidade, CDL Lajeado, Sicredi e também Construtora Diamond. Sorte sobre rodas. Promoção Sorte sobre rodas. Quer concorrer a um Fiat Mobi, 2 motos Honda 0 km e um vale compras de R$40 mil? Acesse o site sortesobrerodas.com.br e saiba como participar. Esse que é uma promoção aqui do grupo, uma promoção comercial aqui do Grupo Independente. Retornando aqui para esse bate-papo com o Cristiano Dickel, diretor executivo do Hospital Bruno Born. Cristiano, importante para contextualizar para o nosso ouvinte, né? Como é que funciona o nível de liderança e como é que o Cristiano exerce essa função tão grande junto ao Hospital Bruno Born de liderar seguramente um dos principais hospitais do estado do Rio Grande do Sul? Bem, a gente adota um modelo de transformação no hospital. Eu acho que estou há 16 anos no hospital agora. A gente vem num processo de transformação, de sempre buscar o melhor. E isso faz com que a gente tire todas as pessoas da sua zona de conforto, né? Levando a um nível de sempre da necessidade de desenvolvimento do ser humano e desenvolvimento profissional. A gente está num processo que eu digo assim, o mais complexo provavelmente da instituição, né, nesses últimos 2 anos, que é levar o hospital a um outro nível de certificação, que é uma certificação denominada Planetri, que trabalha fortemente a liderança, que tem por trás o Hospital Albert Einstein de São Paulo, né? Hoje só existem 2 instituições no Brasil que têm essa certificação, só existem 32 no mundo que tem. Então, é um processo em que trabalha o ser humano, né? Muito se fala em que a gente precisa ter o cliente no centro das nossas atenções, né? Sim, mas como a gente faz isso? Né? Esse que a gente ouve falar isso muito em vários níveis, em várias empresas, né? O Planetri é isso, né? O Planetri é a gente escutar o paciente, o Planetri é a gente escutar os acompanhantes, o Planetri é escutar as famílias e, baseado nessas escutas, a gente promover transformações dentro do hospital. E isso faz com que a gente busque muito desenvolvimento e muito treinamento, né? Certo. Como é que é composta a gestão do hospital? Até para contextualizar um pouquinho para o nosso ouvinte aqui, porque, na verdade, vocês dispõem de um conselho, de uma presidência, obviamente, né? E as suas diretorias abaixo, né? Mas elas não têm atuação no dia a dia da organização ou tem? Não. A gente tem a sociedade, né? Que é a sociedade beneficente, que é composta aproximadamente por 200 e poucos sócios, né? São membros da sociedade que compõem. Eles elegem 6 pessoas, né, 6 voluntários, né, que não recebem por isso, que é um presidente, vice, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiros. Eles, né? não são remunerados. Não são remunerados, né? Hoje o presidente atual é o João Batista Gravina. Eles têm uma atuação muito presente na instituição. Todas as quintas-feiras pela manhã, às 7h30, a gente tem reunião com eles, né? E aonde a gente deixa eles a par de tudo. A hierarquia da instituição mesmo ela é composta por um diretor executivo, que é o cargo que eu ocupo, e por um diretor técnico, que é o Dr. Fernando Bertoclo. Certo. Abaixo da minha alçada, a gente tem, então, gerentes, coordenadores, e aí vem toda a parte dos demais funcionários do hospital.
Na parte médica, a gente tem o diretor técnico e assessor técnico, e abaixo deles, sempre os representantes de cada área. Qual é que é o tamanho do hospital, Cristiano, em número de colaboradores? Quase 1.200 funcionários, mais uns 350 terceiros, né? E a gente deve estar aí com uns 370 médicos, que envolve autorizados e corpo clínico. Né? 370 médicos. E 1.200 funcionários. Quando eu iniciei no hospital, a gente tinha 470 médicos. Então, em 16 anos, é esse crescimento todo da instituição. Né? Incrível, incrível. É importante falar sobre os desafios, né, Cristiano, como gestor. Eu trago isso para contextualizar também, porque é muito comum nós recebermos aqui gestores e profissionais de segmentos muito comerciais, muito específicos aqui da nossa região, né? Mas numa organização e no ambiente de trabalho e de saúde, né, quais são os principais desafios de empreender, porque não deixa de ser um gestor, não deixa de empreender na sua função, na sua atividade, tu tens essa referência e essa liderança junto à tua atividade. Fale um pouquinho para nós sobre esses desafios e essas oportunidades. Os desafios são enormes, né? Ainda mais numa instituição filantrópica. Né? A gente sabe das dificuldades que o Sistema Único de Saúde tem, o SUS, né? O maior desafio hoje sempre é a parte financeira, pelas dificuldades todas de remuneração que o SUS tem, pelo congelamento de valores há mais de 10 anos. Né? Então, a gente sabe que os custos aumentam. A gente está num período de um desafio enorme da saúde em si do Brasil inteiro. Grandes operadoras de saúde, grandes players do mercado com muitas dificuldades. Né? Essas operadoras trabalhavam com 73% de taxa de sinistralidade. Isso quer dizer, para cada R$1 que elas arrecadavam, 73 centavos elas gastavam na assistência ao paciente. Né? E isso no último ano chegou a 90%. Custo muito alto para a manutenção do paciente. A inflação da saúde no último ano deu 23,5% de aumento. Então, a gente tem muita dificuldade de negociar com as operadoras, né? As operadoras querendo baixar preços. Né? A gente provavelmente vai ver um movimento muito forte de reajuste dos planos de saúde. Isso, por um lado, isso nos afeta também, né? Porque quando as pessoas começam a ter dificuldade de ter um plano, essas pessoas migram para o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, até para explicar um pouco, assim, ele não é mais livre e aberto como era no passado. O hospital é orçado, então ele tem uma quantidade por mês de procedimentos e uma demanda específica por mês de recurso financeiro congelada. Né? Então, tudo que a gente atende a mais, aquilo a gente não recebe. Né? Não é mais assim, eu simplesmente ficar atendendo as pessoas, imito o cheque, cobro e recebo. Não, a gente tem um orçamento e a gente tem que atender dentro daqueles limites. Né? Então, aí que aparecem as filas, é que aparece toda essa dificuldade. Né? Quais são os principais números do hospital em termos de arrecadação? De onde vem? Qual é a proveniência deles? Só para ter uma ideia, 35% da receita é com o Sistema Único de Saúde. 35%? Da receita. No atendimento é 81%. E o que gera custo numa instituição é o atender, não o faturar. Né? Então, para você ter uma ideia, a proporção, 35% da receita é do Sistema Único de Saúde, dos recursos públicos, sendo que no atendimento isso representa 81%. Já nos planos e no privado é 65% da receita a 11% só, ou 18%, 19% de atendimento. Então, esses são os nossos maiores desafios. Né? Claro que isso traz oportunidades também, né? Traz oportunidades da gente olhar e de pensar produtos para a população. Né? A gente tem parado um pouco e pensado nisso. Né? O hospital assim, nunca colocou produto à venda para a população, mas a gente vem pensando nisso, em criar fontes alternativas, porque se as pessoas dependerem unicamente do Sistema Único de Saúde, vai haver problema. Às vezes as pessoas não têm condição de ter um plano de saúde. Então, a gente ainda não achou o modelo ideal de ter esse produto intermediário das pessoas que hoje não têm plano e também que não conseguem ter acesso pelo Sistema Único de Saúde. Isso é uma oportunidade. A outra oportunidade aí que a gente vê é o envelhecimento da população, né? Cada vez mais forte. Então aí também há um produto a ser criado, que a gente está em estudos, né? Quem sabe logo mais aí na frente a gente consegue anunciar alguma coisa. Muito bacana.
Uma coisa que me chamou muito a atenção lá em Gramado, nesse evento que fala muito sobre inovação, né, Cristiano, foi a questão e tiveram painéis de saúde lá também. Teve um palco lá exclusivo da saúde, lá muito bacana, e me chamou muito a atenção a questão da tecnologia no atendimento, a questão da própria tecnologia nos procedimentos e acredito que seja nos processos também, né? Como é que o hospital está se preparando para esse... O que eu trago um insight de lá, porque a gente percebe uma mudança... Quando a gente vem de um evento de inovação, a gente percebe que o mundo está em total transformação, absoluta transformação. E às vezes nós estando na realidade do nosso dia a dia, a gente não tem o tempo necessário ou oportuno para olhar um pouquinho para fora da caixa, né? E dizer, opa, o que está acontecendo que a gente não está vendo? Como é que o hospital está se preparando para esse novo modelo, onde se fala em realidade aumentada, onde se fala em planos de atendimento online, em aplicativos, em um novo mundo também na área da saúde? Eu vejo isso como... Tem 2 vieses isso aí. O hospital sempre teve uma veia muito forte na inovação. Então, tudo que tem sempre de mais moderno, em termos de equipamento, a gente tem trazido aqui para a instituição. É uma referência, né? Algumas coisas a gente não consegue evoluir ainda, né, por questões financeiras, como a questão robótica, que é um meio que vai vir, sim, nos próximos anos aí para frente. Só que eu acho que a gente precisa parar e analisar que, com o pós-pandemia, as pessoas querem ter contato humano. E às vezes a gente adota muitas coisas tecnológicas dentro de uma instituição e esquece o coração das pessoas. Certo. E essa certificação internacional que a gente está buscando é cuidar do coração das pessoas, né? Por quê? Porque a gente vê muitos sistemas de teleconsulta com 5% só de aderência. A gente implantou um call center no hospital onde é que todo o agendamento era único exclusivamente por telefone. A gente perdia 4.000 exames por mês. Por quê? Porque as pessoas, aqui a gente tem no perfil de interior, a gente tem um perfil de pessoas que querem sentar na frente do outro e conversar, querem te olhar no teu olho, querem ter o contato físico. É da cultura do nosso povo, né? E a gente retomou e colocou call center presencial, atendimento presencial. Então, a gente tem que cuidar até que ponto a tecnologia é bom e não é. A gente sempre busca as tecnologias que trazem vantagens para a gente, tragam vantagens para o paciente. E ela tem que vir para complementar o atendimento. Exatamente, né? Por exemplo, a unidade prêmio que a gente implantou ali tem uma tecnologia que agora outros estão levando para outros hospitais, que é o uso da Alexa voltada ao atendimento do paciente. E não o uso da Alexa para ligar a luz, desligar a luz, ligar uma TV, desligar uma TV. Não, mas a Alexa para pedir demandas para enfermagem, de pedir demandas para hotelaria, de tu poder solicitar o teu cardápio através da tua voz, de tu poder pedir uma urgência pela tua voz e não tendo que apertar um botão, né? Então, isso são tecnologias. A gente trouxe a tecnologia agora de transitar todos os medicamentos dentro do hospital por cápsulas e não mais por pessoas, com o objetivo de trazer agilidade. Interessante. Né? Hoje, todos os medicamentos e sangue coletado no hospital transitam por cápsulas, por tubulações, de uma forma muito rápida. Né? Então, isso são tecnologias que a gente traz para auxiliar o paciente e auxiliar também a estrutura do hospital. Muito bacana. Cristiano, sobre quanto tempo tu estás no hospital já? 16 anos. 16 anos, né? Tu falaste antes. É possível elencar algumas das tuas principais conquistas como profissional à frente desse desafio? Tenho várias, assim. E eu fico muito feliz por isso, mas porque eu acho que a gente tem uma equipe muito boa. O hospital tem um time sensacional. E na pandemia isso foi demonstrado, né? Sim. Não sei qual é a área do hospital que ainda a gente não mexeu, em termos de melhoria de espaços. A gente vem aí para um plano de expansão, logo mais a gente pode falar disso. Sim. Mas eu acho que as principais conquistas é levar o hospital ao último nível de certificação de qualidade, que isso é uma transformação absurda. São poucos que tem, né? Poucos que tem. Gera uma segurança enorme aos pacientes. Os pacientes não conseguem medir isso, mas quem trabalha lá dentro sabe o quanto isso representa e a importância que isso tem. Então, esse é uma grande conquista, né? Conseguir levar o hospital a essa certificação internacional, para mim, é um objetivo, é uma meta, e a gente vai atrás disso, né? Eu quero ser o terceiro aí do Brasil, a gente ter isso aqui em Lajeado. Isso vai transformar toda a cultura desse hospital e a forma de atender as pessoas. O prédio do INSS é uma grande conquista. Absolutamente. Né? Deixa um legado para essa comunidade.
deixa um legado de futuro para esse hospital de expansão absurdo, né? Quantos metros quadrados são ali? São 2.470 metros mais. de área, né? Foram 10 anos tentando isso, né? E aí a gente se efetivou. A obra da agência inicia essa semana, provavelmente já levantaram o prédio. E o objetivo é dia 15 de dezembro, aí, metade de dezembro, a gente está entregando já essa agência nova para o INSS e aí poder utilizar o espaço que ali está. Cristiano é tido como um profissional de muito sucesso aqui na região, prova que tu fosse reconhecido como cidadão lajadense, né? Agora recentemente. Isso é fruto da tua dedicação, do teu trabalho, do teu profissionalismo. Tem algum segredo para isso? Acho que tem. Eu sou uma segredo pessoa. A gente não conta, né? Eu sou uma pessoa muito inquieta. Quem trabalha comigo sabe disso, né? Não consigo fazer coisas repetitivas. Não consigo me acomodar vendo coisas erradas, né? Eu sempre olho no próximo. Eu tenho uma forma de me olhar como um paciente, porque eu já fui um paciente do Bruno Bor. Então, eu acho que quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa, a gente consegue ter esses reconhecimentos, né? Além desse reconhecimento do cidadão lajadense, eu tive o reconhecimento da JCI também como líder comunitário, né? Bacana. Jamais imaginei isso, né, Ricardo, ganhar essas coisas. Isso me aumenta a minha régua, como a gente fala, sobe, né? sobe. Isso aumenta a pressão, aumenta a minha responsabilidade junto ao hospital e de tentar sempre levar o melhor para as pessoas, né? E de sempre trazer o que tem de melhor e de ver quais são as necessidades que essa população tem e de ir atrás e buscar alternativas, né? Mesmo que às vezes essas alternativas para o hospital não sejam rentáveis, né? Como eu estava falando há pouco contigo, um gestor de um hospital, ele não pode exclusivamente olhar números. Eu não consigo olhar simplesmente resultados, porque se fosse olhar resultados, muitas das coisas do hospital teriam que serem desligadas. E qualquer movimento que a gente fizer de desligar um serviço, eu vou impactar em muitas pessoas, porque os volumes de atendimento do hospital são enormes. É possível tu descrever assim rápido, por cima, assim, quantos atendimentos vocês realizam por mês? Sim, eu até trouxe isso para... É difícil mensurar em número de pessoas, tá? Mas para vocês terem uma ideia, hoje transitam no hospital pelas portas de entrada 4.000 pessoas por dia. 4.000 pessoas E entram dia. e saem, 4.000 pessoas transitam ali. Eu trouxe alguns dados para vocês terem uma ideia. Assim, foram, no último ano, 2022, foram 1.400 nascimentos no hospital, foram 11.300 internações, foram 68.200 atendimentos, que envolve só consultas. 68.200. 673 mil exames. É muita coisa. Cara. Isso envolve ecografia, raio-x, tomo, ressonância, fisioterapia, né? Foram 14.700 cirurgias. 14.700 cirurgias. Foram 22 mil aplicações de quimioterapia. E foram 53 mil aplicações de radioterapia. Então os volumes são muito grandes. Tudo é muito grande ali, né? As pessoas às vezes não entendem. E eu sempre digo que é muito complexo, porque não é um hospital, é todos os ramos. A gente é um comércio, a gente é um serviço, a gente é uma indústria, a gente é uma lavanderia, a gente é um restaurante. Só para vocês terem uma ideia, ontem foram servidos só para funcionários 740 almoços, sem falar dos pacientes, né? Então, provavelmente seja um dos maiores restaurantes aí da região também, né? E seguramente uma das maiores empresas também aqui do nosso região. Somos uma construtora, porque temos 32 funcionários contratados próprios para as construções nossas, né? Então, a gente tem todos os ramos, somos uma lavanderia, né? E assim por diante, mas é muito gratificante. Que bacana. Cristiano, a gente vai ter que fazer um intervalo comercial agora, é rapidinho, tá? E eu teria aqui assunto para muito tempo, em função da complexidade e da relevância que é a posição do Cristiano Dickel como executivo do Hospital Bruno Bor. Nós vamos fazer esse intervalo comercial, nós voltamos rapidinho para o último bloco. Ele que é o diretor executivo aqui do Hospital Bruno Bor, 9 horas e 47 minutos, 20 graus, temperatura subindo lentamente. Nós falamos para a SESC, confira os benefícios de ser associado ao Cindy Lojas Vale do Taquari. Aproveite e associe-se agora mesmo pelo telefone 3710-2080. CRON Centro Regional de Oncologia, Centro de Oncologia em Lajeado, acolhendo paciente e familiares com o máximo de profissionalismo, carinho e cuidado. No São Cristóvão em Lajeado. Univates.
Você pode começar um curso técnico na Univates ainda este ano. Inscreva-se em univates.br/técnicos. Está só começando. Mari Perim. A Mari Perim tem soluções inteligentes para realizar o seu sonho. Mari Perim Finger Móveis Planejados em Lajeado, próximo à rótula da Univates. HS Contabilidade, há 30 anos contabilizando sucessos. Ligue 3710 1866. CDL Lajeado, inteligência a serviço do seu negócio. Agende a visita de um consultor pelo telefone 3710 1299. Sicredi, baixe o app Sicredi. Tire as preocupações do caminho e se divirta ainda mais nas suas férias. Para tudo que o verão pede, Sicredi. Construtora Diamond, que é referência de tradição e qualidade em empreendimentos de alto padrão. Construtora Diamond, cuidado e qualidade nos mínimos detalhes. Vou fazer um registro aqui nas nossas plataformas, o Dr. Cláudio Klein. Ele faz um registro aqui para nós. Bom dia, Ricardo, e bom dia, Cristiano. Cristiano é uma pessoa muito competente e profissional. O hospital deve muito do seu crescimento a ele, à diretoria e também ao corpo médico. Obrigado, Dr. Cláudio, ele que é nosso um amigão da casa aqui. Um abraço para o Dr. Cláudio. O Douglas Sandri também, nosso colega aqui da Matias Comunicação com Propósito. O Cristiano é um gigante por tudo que tem feito pelo nosso HBB. Admiração enorme pelo grande profissional. Que baita programa. Meus amigos. Obrigadão. Douglas Sandri. Obrigadão. Registrando também para nós aqui. Nós estamos indo agora para as considerações finais do programa, Cristiano. Eu tenho várias perguntas, mas eu preciso te perguntar essa que para mim tem muito valor. O que é preciso ter um profissional para trabalhar contigo? Primeiro, ser honesto. Honestidade e transparência, para mim, é fundamental. Não consigo viver com mentira, com falsidade. Então, acho que esses são os dois principais valores. O terceiro valor, para mim, é fundamental, tem que ter senso de urgência. Certo. O que é senso de urgência? Senso de urgência é entender que as coisas precisam ser feitas da forma mais rápida possível. Quando a gente trabalha em saúde, às vezes minutos são fundamentais. A gente trabalha dentro de um ambiente em que 95% das demandas que chegam para nós são pessoas com angústias, são pessoas com ansiedade. As pessoas não estão lá porque eles querem estar lá. As pessoas vão lá porque precisam ir lá. Ninguém gosta de estar dentro de um hospital. 5% vai para um hospital por felicidade, que é um nascimento. Né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa ser ágil nas coisas, a gente precisa ser ágil na comunicação, a gente precisa acolher esses pacientes, mas principalmente as famílias desses pacientes também, que vêm às vezes com muita angústia, às vezes não conseguem estar falando com o paciente, porque o paciente está numa condição que ele não consegue se manifestar. Então, isso para mim é fundamental. Depois disso, as pessoas precisam ter o comprometimento de trabalhar nessa instituição, ter uma visão sistêmica do todo, mas principalmente aquilo que eu falei logo desde o início. A gente, quando trabalha dentro de um hospital, a gente precisa se colocar no lugar como se a gente fosse aquele paciente. A gente precisa se colocar naquela posição, entender quais são as necessidades que ele tem ali. Quando a gente começa a perceber isso, que ali do nosso lado aquele não é um paciente, mas aquilo é uma pessoa que a gente precisa cuidar dela, a gente consegue mudar bastante. E por fim, foco, né? Foco nos resultados, e aí eu digo não apenas resultados financeiros, né? Porque como eu te expliquei antes, num hospital eu não consigo ter o foco financeiro. Tem coisas que, infelizmente, pelas circunstâncias como foram montadas pelo sistema de saúde, nunca vou ter resultado. Né? Mas a gente precisa ter foco no resultado do desfecho clínico. Nós precisamos devolver as pessoas para a comunidade em condições de vida. E isso é uma coisa que a gente vai trazer como uma inovação para esse ano, que são chamados PROMs, que são indicadores que a gente começa a mensurar como é que a gente está devolvendo as pessoas para a comunidade. Quando a gente entra no ranking entre os melhores hospitais do Brasil e entre os 12 melhores do estado, a gente tem como uma das obrigações, ou se a gente quer melhorar cada vez mais, ter essa percepção fora. E aí eu vou trazer uns dados para vocês que são um pouco assustadores desse último ano e que tem nos ligado um alerta enorme. Esse hospital fazia, em média, 104 AVCs por ano. Ele fez 257 AVC no ano de 2022. 257? Nós saímos de 104, fomos para 257.
nós fazíamos 40 infartos por ano, fizemos 78 infartos. Isto são movimentos que vieram pós-pandemia. Ainda não se sabe exatamente quais são os motivos que levam tudo isso. Mas quando a gente trata com pessoas com AVC, todos sabem o que é essa doença, né? E o como nós devolvemos ou não devolvemos a pessoa para a comunidade. E é isso que a gente quer começar a medir. Ou seja, olha, como é que eu estou devolvendo um paciente que chega na cardiologia, que é um dos indicadores que a gente... Às vezes o paciente chega sem condição de fazer um exercício, sem condição de mobilidade, dificuldade de respirar, dificuldade de conseguir subir uma escada. Pós-tratamento cardíaco, como está essa pessoa? Ou seja, nós precisamos ligar para as pessoas em casa e perguntar, olha, como tu está te sentindo? Como está baseado no teu histórico, como tu evoluiu? E isso é uma coisa que a gente quer evoluir para mais áreas dentro do hospital. Interessante. Cristiano, eu ainda preciso mais, pelo menos 2 perguntas aqui. Uma delas está contextualizada e relacionada à questão da própria pandemia, né? Eu vi o Cristiano, nós somos vizinhos, né? Toda vez que nós chegávamos e saíamos, né, o teu semblante, a tua preocupação, a tua dedicação, quase que imensurável. Nunca me esqueço que nós chegamos a ter aqui 25% do nosso efetivo numa única semana afastado lá no auge da pandemia, né? E acredito que não deva ser diferente com vocês, as angústias, os problemas todos que ocasionaram essa pandemia, que foi um problema humanitário no mundo, né? Como é que tu lidou com tudo isso? Como é que, possivelmente, tu aprendeu muito com isso? No nosso caso aqui, foi a maior escola de gestão que eu já tive. Foi o período da pandemia no nosso negócio. Em nenhum das outras oportunidades que eu tive, eu aprendi tanto quanto nesses 2 anos, né? Mas olhando de dentro para fora do hospital, em relação a esse período que foi crítico, grave, e que, se Deus quiser, a gente não vai mais ter. Eu nunca me esqueço que nós chegamos a noticiar num dia aqui, Cristiano, se não me engano, 20 mortes, 20 óbitos. O trabalho para o profissional jornalístico é absolutamente difícil comunicar coisas ruins, né? É possível tu, de forma bastante resumida, nos falar como foi essa experiência? Foi o maior aprendizado, com certeza, né? Primeiro, de angústia, de aflição, de a gente não saber do que a gente estava tratando ali. Lembro até hoje o primeiro paciente que entrou, o nervosismo das equipes, né? Depois de não saber qual era a necessidade de estrutura física necessária para atender toda essa demanda. Mas, com o passar do tempo, o que fica de aprendizado? O primeiro aprendizado que fica é que quando tu tem um time forte, quando tu tem um time focado e um time comprometido, tu passa por mares turbulentos. Então, esse é o principal. O time do hospital é fantástico. Tanto os médicos como os funcionários, não tem o que falar. Segundo, dizer que quando a gente trabalha em equipe, a gente trabalha muito mais forte. Quando se trabalha em comunidade, quando se trabalha com os poderes públicos envolvidos, a gente também fica forte. Foi o que aconteceu aqui em Lajeado, né? E terceiro, quando a gente tem dados, a gente consegue mensurar e a gente consegue agir. Facilita, né? Muitas das pessoas não sabem. A gente falava durante as entrevistas, mas a gente conseguia medir pelo menos uma semana antes, sempre o que estava por vir. Quando a gente saiu dos 20 leitos de UTI para 57, eu dizia que a gente ia chegar em 57. Muitos não acreditavam. Mas a curva, da forma que ela vinha crescendo de atendimentos, ela mostrava isso para nós. Então, isso é um aprendizado, assim, muito grande. E aí vem aquilo que tu me perguntaste, o senso de urgência. Se as pessoas entendem que a gente trabalha assim, que esse é o nosso perfil, se a gente não tivesse senso de urgência naquele momento, provavelmente vocês teriam anunciado muito mais mortes. Seguramente. Certamente sim, a gente acompanhou todo esse processo e foi realmente exemplar. E aí está também, certamente, a posição do Cristiano como líder, né? O Lucas Bruneto, meu irmão aqui, nosso sócio aqui na Matias, 2 grandes gestores. Pô, eu suspeito em falar aqui sobre o meu nome, tá, Lucas? Mas aí, em relação ao Cristiano, assino embaixo aqui também, tá? Um abraço para ti. Para essa, Cristiano, que é a última, ela tem que ter 1 minuto de resposta. Essa é desafiadora porque eu pergunto sempre no final do programa e para mim tem muito valor também. O que tu fizeste na tua carreira, na tua caminhada, que tu para hoje, olha para trás, isso eu jamais deveria ter feito.
E o que tu ainda não fez e que tu gostaria de fazer? Pá, aí é complexo mesmo. Quase que não dá para responder em um minuto, né? Cara, eu não ia não ia mudar nada do que eu fiz no passado. Acho que as dificuldades que eu passei no passado e as conquistas nos trazem forte aonde a gente está hoje, né? Pode ser que teria mudado, sim, algumas coisas em relação à minha forma de agir, né? Eu busco sempre a gente estar evoluindo como pessoa e como ser humano. Eu acho que isso pode ser que em algum momento eu teria feito um pouco diferente, mas isso com o tempo, como sempre dizem os meus diretores lá do hospital, com o tempo a gente vai amadurecendo, com o tempo a gente fica mais experiente. E o que eu quero para frente ainda é poder suprir todas as necessidades que essa comunidade necessita na área da saúde. Essa é a meta. Coisas que aparecem, nós precisamos achar soluções. Achar soluções. Nem que não sejam, às vezes, dentro do hospital. Às vezes eu me envolvo com muitas coisas fora, né, do hospital, mas que é sempre pro bem da pessoa. Eu acho que aqui, e aí vem um projeto que Lajeado está querendo desenvolver, nós temos uma grande condição de tratar prevenção. De criar serviços e serviços de promoção à saúde baseado em doenças e em coisas que a gente consegue evitar a internação no hospital. Muito bem. Cristiano, estourou o nosso tempo aqui. Teríamos aqui motivos para ficar ainda muito mais conversando. Por isso, primeiro que eu preciso te agradecer, te parabenizar pelo excelente trabalho à frente do hospital, pelas conquistas, pelo teu empenho. Agradecer por ter vindo aqui nesse sábado. Para mim é uma honra poder conversar contigo. Foi uma escola. Te desejar sucesso e sempre que precisar nós estaremos aqui à disposição também. Eu agradeço a oportunidade, né, pelo convite também de poder expor um pouco. Agradeço as pessoas que interagem, agradeço também a todas as pessoas que sempre estão com a gente, nos apoiando, e dizer que vamos à frente, vamos crescer junto e vamos transformar esse hospital ainda cada vez maior e melhor. Certamente sim. Parabéns aí, cumprimentos pelo trabalho, e para nós é uma honra e um orgulho muito grande estar numa cidade que tem uma entidade tão representativa, tão forte e com tanta atenção aos pacientes e à nossa gente, que é o Hospital Bruno Borna aqui de Lajeado. Nós falamos para a SESC, CRON Centro Regional de Oncologia, Univates, Mari Perim Finger Móveis Planejados, HS Contabilidade, CDL Lajeado, Sicredi e também Construtora Diamond. O avançar da hora aqui nos permite entregar o microfone para a Aline Silva, que está nos olhando aqui na antessala, Angélica Machado, Gabriela Altrive, desejando aos nossos ouvintes e amigos um ótimo sábado e um excelente final de semana.